porque o Senhor tirou-me de um lago horrível e pôs os meus pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Nesse momento quero aqui, através da minha vida, testemunhar do poder de Jesus Cristo, da maneira a qual o Senhor tem me alcançado, pela sua infinita misericórdia, de onde Jesus me tirou para onde hoje eu estou, para testemunhar do seu poder e dizer que Ele é fiel, e que é um Deus que pode salvar o homem, ainda que ele esteja caído, ainda que ele esteja no fundo de um poço, as mãos de Deus podem tirar ele. No ano de 1990, quando ainda morava em Joinville, eu e minha companheira, minha esposa, trabalhávamos na empresa Embraco. Foi quando decidimos vir embora para Capivari, aonde ali viemos então a montar uma malharia para ajudar minha mãe, que depois de ter alguma coisa na vida, começou a padecer necessidades juntamente com meu pai. E ali deixamos a cidade de Joinville e viemos para Capivari e montamos a malharia. Mas não sabíamos que Deus tinha um propósito em todas essas coisas que estavam nos esperando. E como Deus, pelo seu infinito poder, pode fazer tudo o que Ele quer e da maneira que Ele quer. Eu me lembro de quando eu estava trabalhando na empresa Embraco ainda. Lembro muito bem quando o encarregado da noite chegou para mim e disse: eu preciso que tu trabalhe um dia à tarde. E eu disse: tudo bem, eu posso prestar o serviço à tarde. E no outro dia eu fui trabalhar à tarde, trabalhar juntamente com uma pessoa crente. E eu não dava crédito para o Evangelho de Jesus Cristo, porque a vida que eu vivia não precisava de Jesus. E lá comecei a trabalhar com aquele moço. De repente as nossas máquinas quebraram as duas. E ali então ele começou a falar do amor de Jesus Cristo para mim. E eu disse para ele que eu não tinha nenhum interesse de Jesus. Foi então que ele disse: ainda que tu não queira nada com ele, um dia ele vai te salvar, porque ele tem um plano na tua vida. E quanto mais demorar, pior vai ser para ti. Eu disse: olha, Paulo, não adianta continuar a falar desse Jesus, que eu não preciso ser salvo, eu já tenho a minha religião. E ele disse para mim: ainda que tu tenha que botar os teus pés dentro da maçonaria, as mãos de Deus lá vão te tirar. Viemos embora para Capivari, montamos a malharia, começamos a trabalhar. E foi ali então que, um mês depois da nossa chegada nessa cidade, a minha mãe veio a falecer. As coisas parece que estavam começando já a dar errada. Parecia um sonho e parecíamos que estavam dormindo, mas a realidade estava na frente dos nossos olhos. Então fechei a malharia e aluguei um bar onde fui morar. E ali comecei a tocar aquele bar. Certa manhã eu acordo pela manhã e quando eu olho embaixo da minha casa, havia muitas cartas, muitos envelopes selados. E eu fiquei com medo de botar a mão naqueles envelopes, não sabia o que se tratava. E mandei chamar um cunhado meu, e ele veio, pegou aqueles envelopes, contou, tinha 99 envelopes. Ele disse: cunhado, aqui está escrito que tu vai ser um homem muito rico. Se tu fizer o que está escrito aqui, tudo vai dar certo para ti. Tu vai ser um homem muito poderoso, tu vai ter muito dinheiro. Eu disse: mas o que se trata isso aí? Ele disse: faz como está escrito aqui e tudo vai dar certo. E assim eu fiz. Dentro de 30 dias, mais ou menos, eu recebi um convite de uma outra malharia muito grande na cidade de Tubarão, para ali prestar serviço para eles, para ali poder trabalhar para eles como facção. E começamos a trabalhar. As coisas a princípio pareciam ser boas, não faltava nada, tinha uma loja, estava indo tudo muito bem. De repente alguém chegou para mim e disse: Carlos, seria viável tu ir até uma feiticeira que tem aqui em Capivari, que ela é muito boa, e tudo que ela faz dá certo. Seria bom tu trazer até a tua malharia, porque aqui ela vai fazer um trabalho para ti e as coisas vão melhorar muito mais ainda. Então me deram o endereço e eu fui até essa casa. E quando eu cheguei a essa casa, conversei com a mulher, a feiticeira, e marquei um dia para ela ir na minha casa, e ela foi. Quando foi 11h30, ela chegou lá, fez alguma coisa que tinha que fazer, e ela disse: olha, agora eu vou para o cemitério de Capivari, e a partir de dentro de 15 dias a tua vida vai mudar. Eu disse: tudo bem. E ela foi para o cemitério, ela e o seu esposo. E quando ela chegou no cemitério,
Ela colocou todos os despachos sobre o chão. E quando ela disse: esse trabalho eu ofereço para os demônios, para que venha ajudar o Carlos Alberto da Silva Fermino, para que ele venha ser próspero. E quando ela mencionou meu nome, ela relatou para mim, depois de alguns minutos, que quando ela falou do meu nome dentro do cemitério, um clarão muito grande, como o sol, começou a clarear o cemitério e apareceram um ser de branco no meio daquela nuvem branca, e dando sinal para ela, disse: para este não adianta fazer nada, porque ele é meu. E quando ela chegou lá em casa desesperada, sem saber o que estava acontecendo, ela disse: homem, o que tu tens? Eu disse: eu não sei. Eu disse: eu não sei o que está acontecendo. Ela assim: olha, para ti eu não faço mais coisa alguma, porque nunca aconteceu algo como está acontecendo comigo hoje. Olha, acabou contigo, para ti não vou fazer mais nada. Eu disse: tudo bem, não tem problema. E ela foi para a casa dela, e os dias foram passando. Quando alguém me fez um convite. Quando eu estava já numa situação, as coisas começaram a dar errada, parecia que estava indo de mal a pior. Apareceu então o convite para entrar e ser um maçônico. Foi ali que a tristeza invadiu a minha vida. Quando eu marquei o dia para começar então a fazer todos os processos que eles exigem dentro da maçonaria, meus queridos, eu estou testemunhando porque eu quero dizer que Jesus é o Salvador. É Ele que vai em busca daquele que estava perdido. Quando o homem chegou e me pegou no lugar marcado, ele disse: vamos até minha casa. E fui até a casa dele. A esposa dele chegou para mim, perguntou meu nome. Eu disse: meu nome é Carlos. Ela disse: quantos anos tu tem? Eu disse: eu tenho apenas 23 anos. Ela disse: mas tu é tão novo para ser um maçônico. A nossa vida é uma desgraça. Nós temos dinheiro, nós temos tudo o que nós queremos, mas não temos felicidade. Por que tu não desiste? Eu disse: eu estou numa estrada sem fim, eu não consigo mais retornar. Ela disse: Carlos, a nossa vida é uma miséria. Eu nunca falei isso para ninguém, mas estou falando para ti e não sei o porquê. Carlos, quando eu estava grávida do meu filho, Satanás chegou para o meu esposo e pediu para a criança que estava dentro do meu ventre. E o meu esposo disse que não. Se quisesse a mãe dele, ele matava a mãe dele em sacrifício, mas ele, o filho que estava no meu ventre, ele disse que não daria. Então aonde o diabo falou na boca do meu esposo e disse: olha, se tu não der o teu filho que está no teu ventre, ele vai nascer aleijado. E ela chamou a criança e me mostrou a criança aleijada com os 2 pés para dentro. Mas para mim parecia tudo normal, parecia que estava acontecendo aquilo como se fosse uma coisa normal da que a vida estava me oferecendo, em busca de soluções, em busca de resultados não encontrados. Achei que era o melhor caminho. E começamos então, quando chegamos no local marcado pelo homem, a qual fazia os pactos, a qual fascinava todas as coisas. Quando chegamos no local marcado, numa escuridão densa que não dava para se enxergar nada, então eu pude ver ali as trevas baixar. Quando aquele homem se jogou no chão com uma capa muito grande e colocou sobre ele, o cabelo dele estava normal e de repente se arrepiou todo, o cabelo ficou alto, as mãos dele se torceram todas, e eu vi um demônio descer sobre a vida dele e jogou ele no chão. Quando então aquela voz lá de muito longe disse: chega aqui perto de mim, porque eu tenho um plano na tua vida. E eu cheguei perto daquele homem e eu pude ouvir o diabo falar na boca daquele homem e disse: olha, eu preciso de ti na terra, eu quero que tu faça um trabalho para mim na terra. Em troca disso eu vou te dar muito dinheiro, vou te dar muitas coisas que tu almeja, vou te dar muitos carros, tudo que tu imaginar eu posso te dar, porque eu preciso de ti na terra. Mas eu preciso de ti porque eu vejo que tu és um homem valente,
Embora tu é um menino ainda, mas tu tem coragem, tu não tem medo de mim. Eu disse, olha, eu não tenho medo mesmo. Só está nós dois aqui nessa escuridão. Ele disse, olha, eu quero ver se tu é corajoso mesmo. E puxou de uma faca para mim. E quando ele pegou aquela faca, ele disse, corta o teu dedo. Eu peguei, cortei o meu dedo. Ele disse, escreve o teu nome agora aqui nesse livro que eu tenho aqui. Era um couro de ovelha preta, mais ou menos com 30 centímetros de comprimento, com uns 15 de largura. Ele disse, eu quero que tu faça um pacto comigo agora, com sangue. Eu quero que tu assine o teu nome aqui, a data do teu nascimento, e tudo o que tu queres, e o tempo que tu quer viver. Eu disse, tudo bem. Passei a mão na faca e cortei meu dedo e comecei então a assinar com sangue. E quando eu comecei a assinar com sangue, o diabo começou a rir e dizendo, eu preciso de ti, tu vais ser um homem usado na minha mão. Aleluia! Como Jesus é bom, meus queridos. E quando ali eu assinei aquilo ali, tive mais algumas conversas com Satanás. Ele disse, olha, tu vai fazer pacto com mais 6 demônios, eu sou Lucifer. E vai vir mais 6 demônios após mim, tu vai assinar um pacto com todos eles. E depois que tu assinar esse pacto, então as coisas vão começar a mudar para ti. Eu disse, pode mandar vir todos 6 de uma vez só, que eu não tenho medo deles. Então, meus amados, quando aquilo começou a acontecer, quando Lucifer saiu do corpo daquele homem, ele disse, eu vou te dar um sinal, para provar que tu, a partir de hoje, tu é meu. Que a partir de hoje, tu vai pertencer a mim. E por onde tu passar, tu não passa por perto de igreja alguma. Tu não passa, tu não pode entrar em igreja, e eu te proíbo de falar o nome de Deus, porque a partir de hoje eu vou ser o teu Deus e tu me invoca. Por onde tu estiver, aonde tu colocar o teu pé, tu diz e me chama por Lucifer que eu vou aparecer para falar contigo. Eu disse, tudo bem, está assinado o contrato. Aleluia. E quando então, meus queridos, ele disse, eu vou te dar um sinal ainda. Hoje à noite vai chover quando tu chegar em casa. Vai dar uma chuva muito forte, como sinal que tu é meu. E amanhã de manhã tu vai na casa do teu pai, e tu vai ver o teu pai doente. Eu disse, eu não acredito. Ele disse, então tu vai ver. E saí dali, depois de algumas horas, e fui para a minha casa. Quando eu chego em casa, deito na minha cama, começa a roncar trovoadas. O céu começa a escurecer, uma coisa terrível. E começa a chover uma chuva muito grossa. E o medo foi entrando dentro de mim. Eu vi que não tinha mais saída para mim. Vi o que eu tinha feito era algo muito sério, que não tinha mais retorno. Eu achava que tudo era o fim para minha vida. No outro dia, por curiosidade, levantando, fui logo à casa do meu pai. Quando eu chego na casa do meu pai, eu vejo ele com o rosto todo inchado. E disse, pai, o que está acontecendo com seu rosto? Ele disse, meu filho, me bateu uma dor de dente hoje depois da meia-noite, que eu não suporto mais a dor, estou com o rosto inchado. E ele olhou para mim bem sério e disse, meu filho, cuidado com os maçônicos, cuidado com eles. Eu disse, pai, o que o senhor está falando? Ele disse, tu sabe o que eu estou falando. Aleluia. Deus estava já trabalhando na minha vida. Deus estava decretando algo para a minha vida. Mas não pude dar atenção para Deus, porque eu não podia invocar o nome dele. Estava proibido de chamar por ele. Era impossível dizer, Deus, aonde tu está? E depois de fazer todos os pactos, todos os sacrifícios nos cemitérios, quantas noites dentro do cemitério o diabo mandou comer um cadáver e eu não quis comer. Ele disse para mim, olha, tudo que cai aqui eu como porque são meus. Mas eu não entendia que havia uma vida depois dessa vida aqui. Eu não entendia que havia uma eternidade esperando o homem. Então, dentro do cemitério numa noite, Lucifer aparece e o Exu Caveira e disse, olha, eu quero que tu me crie dentro da tua casa. Eu vou te ensinar o processo que tu deve fazer. E tu vai dar do teu sangue. Com a faca que eu te dei no primeiro dia, tu vai te cortar e vai derramar sangue sobre tudo aquilo que eu vou dizer para te fazer. E dentro de 7 dias vai nascer o Exu Caveira.
no tamanho de 8 a 10 centímetros, e ele vai falar contigo, ele só vai te respeitar. E tu vai ser o terceiro homem de Tubarão a criar um demônio dentro de casa. Eu disse, tudo bem, eu não tenho medo, eu faço. E fiz esse processo. E naquela noite dentro do cemitério, Satanás disse para mim, eu quero que tu deixe a tua esposa. Essa mulher não é a certa para ti, eu quero que tu abandone ela, tua filha que tu tem. Eu disse, eu não posso. Ele disse, tu vai ser obrigado a deixar ela, porque tem algo te esperando. Eu preciso muito de ti e ela vai te atrapalhar. Eu disse, olha, eu não posso abandonar minha filha nem minha esposa porque eu amo elas. Ele disse, olha, se tu não fizer isso, tu vai pagar um preço muito caro. Eu disse, não importa o preço que eu pago, mas não toca na minha esposa nem na minha filha. Então eu cheguei para minha esposa no outro dia e disse, mulher, arruma a bolsa, as malas, e vai para Joinville e fica alguns dias lá. E ela não entendeu o que estava acontecendo porque era um mistério. Até ali não tinha revelado nada para ela. E ela foi para Joinville então, para a casa da irmã dela, ficar alguns dias lá, até que eu retornasse para ela voltar. Então, meus queridos, foi então que a minha esposa saiu e foi para Joinville, deixando a nossa filha na casa da minha sogra. E quando ela foi, os demônios começaram a se aproximar mais de mim. As coisas parece que foram ficando pior. Parece que tudo estava descendo de água abaixo, sem poder segurar em alguma coisa, não tinha nada para se firmar. E foi então que eu fiz aquele pacto de criar um demônio dentro de casa. E quando eu começo a derramar o meu sangue sobre aquele trabalho feito, para dar vida àquele demônio depois de 7 dias, quando tudo estava preparado, quando tudo estava já numa situação para o Exu Caveira nascer. No 6º dia, minha esposa retorna de Joinville, e faltava somente um dia para nascer aquele demônio. E quando a minha esposa retornou, eu levei um susto quando eu cheguei em casa e vi ela. Eu disse, tu não pode ficar aqui, tu vai ter que voltar. Ela disse, mas o que eu vou fazer? Ela disse, vai. Carlinha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Disse, vai para Joinville, por favor. Vai para Joinville. E saí brabo com ela. E eu tinha uma mala onde eu carregava todos os apreparos da maçonaria, aonde eu tinha os apreparos que o Lucifer me dava e os demais demônios. Irmãos, eu quero dizer para vocês que os demônios, na verdade, é como a Bíblia diz, que eles são mentirosos desde o princípio. Eles não se firmam na verdade, porque eles é o pai da mentira. Aleluia. Eles não têm nada para oferecer para você. Ele não tem nada que possa satisfazer a tua alma. Você que está na casa de Deus, que está recebendo ofertas, que está recebendo algo de Satanás, que está batendo na tua porta, te insistindo para você deixar a igreja, o lugar onde você sente a presença de Deus, para ir em busca de algo que você não sabe o que vai acontecer. Eu quero que você medite bem nesse testemunho que eu estou falando e transmitindo para você. E quando eu voltei em casa, a minha esposa estava chorando. Eu disse, mulher, o que foi? E ela, aos prantos, ela disse, homem, tu mataste alguém. Tu mataste alguém porque essa faca suja de sangue, essas coisas dentro da mala. De quem é isso aqui? Eu fiquei irado e saí, e ela ficou chorando em casa. Foi aonde eu fui até aquele homem que estava fazendo o pacto, aquele homem que estava fazendo tudo comigo, aquele maçônico. Foi então que ele disse para mim, quando eu cheguei perto dele, o Lucifer entrou nele. Eu já poderia diferenciar a voz de Lucifer do Exu Caveira, Tranca as Ruas, 7 Montanhas, Pomba Gira e todos os outros. Eu vi que Lucifer me disse, olha, eu vou acabar com a tua mulher, porque ela mexeu no que é meu e ela não podia ter botado a mão lá. Eu disse, não toca na minha esposa, não toca nela. Ele disse, eu vou secar o braço dela. Eu disse, não toca nela.
Eu te dou ordem para te não tocar nela. E ele disse: olha, eu já fui lá para tocar nela, mas eu não pude tocar nela porque tinha algo do lado da cama de vocês. Tinha algo do lado da cama de vocês e eu não pude me aproximar dela. Eu disse: mas o que que tinha lá então? Ele disse: eu não posso te dizer. Ele disse: quando tu chegar em casa, tu vai e pega todos os teus apreparos, a qual tu tinha feito para nascer o Exu Caveira. Amanhã é o último dia, ele vai estar em vida. Eu quero que tu vá e destrua tudo, porque tu falhaste. Não era para isso ter acontecido. Eu te avisei. Eu disse: olha, Satanás, eu quero te dizer uma coisa, que eu não tenho medo de vocês. Eu quero te dizer, se tu tocar na minha mulher, tu vai pagar um preço caro. E ele não me respondeu nada. E quando eu cheguei em casa, peguei aquele preparo e joguei no chão. E comecei a esticar no chão, foi formando tipo uma borracha. E aquilo foi se esticando. Como estava como uma bola de fogo muito forte. E foi então, meus queridos, que parecia que algo diferente estava acontecendo. A minha esposa disse: eu vou para Joinville. Eu disse: vai, fica alguns dias lá, daqui uns dias eu apareço lá. E continuei fazendo tudo o que tinha que fazer. Eu lembro-me muito bem, numa madrugada, numa escuridão muito grande, eu e outro homem estávamos sacrificando a Satanás. E quando então começou alguns cachorros correr em nossa volta, mas na verdade não havia cão nenhum ali. Era longe demais de casas. E quando eu estou sacrificando, eu tinha que pegar o animal, não podia matar, tinha que desquartejar ele, e dava para o diabo chupar o sangue, e o sangue ficava branco como uma folha de papel. E de repente começou uma ovada de cachorros muito grande. E aquele homem que estava comigo se aproximou de mim e disse: eu estou com medo. Então o diabo apareceu e disse: seu covarde, tu não serve para estar comigo. Por que tu está preocupado? Existe 2.000 demônios para comer o que vocês estão oferecendo aqui para mim hoje. Aquele homem deixou o lugar e foi embora correndo com medo. E eu continuei a descendo cada vez mais. Chegou a hora então de Satanás chegar para mim e dizer: eu quero que tu mate a tua filha. Eu quero tomar o sangue da tua filha. Eu quero que tu dê a tua filha para mim. À meia-noite no cemitério eu quero que tu mate ela, porque eu quero tomar o sangue dela. E a minha filha linda, com 4 anos e meio de idade. E agora o que vou fazer? Eu disse: eu não posso fazer isso. Tu está me pedindo algo que eu não posso te fazer. Ele disse: tu vai ter que matar ela. Eu disse: eu não mato. Ainda que eu tenha que morrer, mas eu não mato a minha filha porque eu amo ela. Ele disse: mata. Eu disse: não mato. Ele disse para mim: eu vou te fazer uma proposta. O dia que tu falar para alguém, o dia que tu dizer para alguém que tu é maçônico, eu mato a tua filha. Eu disse: está feito o trato. Não tem problema. O dia que eu falar para alguém, tu pode matar ela, sem problema. E o diabo deu uma gargalhada. Ali saí daquele local. Certo dia eu marquei um encontro com ele à meia-noite, no lugar de sempre onde nós nos encontrávamos. E eu não pude estar. Eu não pude estar naquele horário porque nós estávamos numa festa. E eu esqueci daquilo que eu tinha prometido para ele. E o homem andava como louco atrás de mim, para me encontrar, porque os demônios não deixavam ele sossegado, queriam saber onde eu estava. E quando ele me encontrou, ele disse: embarca no meu carro. Embarca no meu carro depressa. E eu embarquei no carro dele. E saímos na BR-101.
Aquele carro dele pegou a 140. Aquele homem caído com o rosto em cima do volante. Não poderia levantar os olhos. Caído em cima do volante em uma velocidade imensa, eu disse: ele vai me matar hoje. E quando eu botei a mão no volante, fui escorregando a mão para colocar no volante para dirigir aquele carro, o diabo falou e disse: tira da mão daí, não te mete, hoje tu vai ver comigo. Eu comecei então a ter medo. Começou a me dar algo dentro de mim que foi me assustando. E quando chegamos no trevo, disse: eu vou desengatar a marcha, porque estamos chegando no local e a velocidade não diminuía. E o homem caído por cima do volante. Então, quando eu botei a mão para tirar a marcha, botar em ponto morto, ele bradou comigo e disse: tira a mão daí, metido. Então eu tirei a mão. E quando chegamos no local, aquele homem abriu a porta e já caiu no chão, esticado. Ali foi algo terrível. Foi algo terrível que aconteceu, a qual eu não posso contar. Mas Jesus estava me olhando. Estava me observando passo a passo. Parecia um sonho que eu não acordava. Mas os olhos de Deus estavam sobre mim e está sobre você hoje que está escutando esse testemunho. Saiba, não está perdido não. Ainda resta uma esperança para você. Ainda resta um homem chamado Jesus. Ainda resta essa força maior. Depois de fazer tudo, e cada dia ia ficando pior para mim. Um dia eu me lembro que eu saí pela beira de um rio. A vontade minha era olhar para o céu e perguntar: Deus, aonde tu está? Aonde tu está, Deus? E chorando, se lamentando, mas não podia chamar por Deus porque eu tinha assinado um contrato. E eu sempre tive comigo que o homem deve ter uma palavra só. E saí chorando. Cheguei em determinado lugar. Ali Satanás apareceu para mim, às 2 horas da tarde. Ele disse: tá vendo esse lugar aqui? Eu disse: estou. Ele disse: o teu primo morreu afogado aqui nesse rio. Te jogo aqui também. Para ti acabou. Eu disse: é verdade. Eu vou me matar. E comecei a me aproximar da barranca do rio. E quando fui chegando perto, eu adormeci. Quando acordei era 7 horas da noite. E olhei para um lado, olhei para o outro e disse: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E comecei a chorar. E disse: a minha esposa está em Joinville, a minha filha na casa da minha sogra e eu aqui. O que vai ser de mim? E voltei para minha casa, com a angústia no coração, a tristeza invadindo a alma e transbordando, como que parecia que ia explodir a minha vida. E os demônios não me deixavam sossegado, que eu tinha que dormir bêbado toda noite.